Eu falo que o ser humano tem uma tendência de autossabotar. Ela entende que ela é capaz, mas como ela tem essa imagem negativa, ela tem uma autoprofecia realizável. Ela faz aquilo dar certo, para provar como um atestado de incompetência de que ela foi programada para aquilo e cumpre exatamente a programação, sendo incompetente e não podendo sair desse lugar, o que é pior de tudo. Porque nessa questão familiar, muitas vezes uma pessoa fica como se ela fosse o depositário do negativo. Ela não pode sair daquele lugar, porque é a forma que ela é, entre aspas, amada. Para trabalhar isso com uma pessoa, você tem que entender que ela precisa de saber lidar com o não reconhecimento positivo dela. Imagina onde o ser humano chega com uma situação dela. Entendi. Bom, você que está em casa, você pode participar com a gente pelo 3209-3301. O assunto está bem interessante. Estamos falando sobre rotulação, autorrotulação. Também pelo nosso 3253-3320 e ainda pelo nosso Twitter, @Clínica da Alma, e também o clinicadaalma@redesuper.com.br. Eu já vou registrar já algumas participações que estão chegando para a gente, mas você queria falar, pastor Guerra? É porque a colocação na questão do rótulo, que a gente fala talvez inferior, mas muitas vezes as pessoas gostam de ser rotuladas. Tem gente que gosta. E ele cria esse rótulo aí, né? Até a gente pode ver assim, questão de jogador criar um rótulo. Então o cara cria um personagem. Poxa, eu pareço com fulano. Aí o cara, na questão de ator ou de cantor, né? O cara vai criar um rótulo. Você é Michael Jackson, você é Elvis Presley, não sei. Então a pessoa acaba rotulando aquilo e criando aquele personagem para ele, e ele se isola. A identidade dele nessa hora começa a ser apagada por conta do rótulo. E ele apaga a identidade. É verdade. Não é? Vai apagar a identidade e vai criar um personagem. E o brasileiro em si, isso é cultura nossa. Rotular as pessoas com apelido. Você pode olhar, você pega um time de futebol, você vai ver o nome do cara é outro. É Tostão, Toco, você entendeu? Cada nome assim, você vai olhar, o cara chama Joaquim, Antônio, não tem nada a ver com aquele apelido dele. Mexerica, tem até mexerica, uma vez um jogador de chamar mexerica. Você entendeu? Mexerica, então o cara não tem, aí fica aquele, né? Aí você olha o brasileiro parece que muitas vezes ele aceita esse rótulo. Ele pode até vir de criança, o menino ser rotulado, né? E isso traz depois um problema de identidade. Não, e o que o senhor está falando vem de encontro com uma participação que acabou de chegar da Adienile, se eu não li errado, me perdoe. Ela aqui não diz de onde é, mas parece que é para o lado do Nordeste, porque prefixo 99, Maranhão, Ceará, para aquele lado de lá. Ela disse, olha, desde pequena fui controlada pelo meu avô, criada por ele e minha avó. Ele controlava o que eu vestia, onde eu dormia, que horas dormia, onde comia, minha vida toda. Hoje, com 19 anos, tenho dificuldade com minha liderança. Não suporto me sentir controlada. Entro em rebeldia. O que faço para melhorar? Bom, primeiro, eu creio que o primeiro passo ela já deu, que é reconhecer isso, né? Que ela já descobriu onde ela está. O que a gente poderia dizer para ela mais aqui? Ela corre o risco do ser humano, quando ele quer mudar, ele vai de um extremo para o outro. O rótulo do avô, por mais que seja excessivo, tem uma parte boa no controle que ele fazia. Você tem que ter um hábito, você tem que ter uma rotina. Então tem uma parte boa, mas um excesso. O contrário disso, o oposto disso também é negativo. Então ela tem que entender que uma parte da autoridade é necessária e a outra não. Então, muitas vezes as pessoas, você falou a questão do extremo, que é muito interessante, que vira meio que um mecanismo de defesa delas, né? Elas rejeitam aquilo, tudo que foi ministrado na vida delas, e elas correm para longe daquilo para se defender. O que se torna um mecanismo perigoso, porque o ataque enquanto autodefesa pode causar danos muito maiores do que se ela até tivesse debaixo daquele rótulo ainda, né? Na verdade, ela acaba correndo o risco de ficar para um lado negativo e fazer mais coisa errada. É interessante que eu trabalho com as pessoas o seguinte: você não tem que ser contra o seu pai e a sua mãe.
A questão é se aquilo é positivo ou negativo. Se o negócio é positivo, se o seu pai está certo, o controle daquilo está errado. Mesmo que você não goste dele, o que ele falou é verdade. Se ele falou a coisa certa, o contrário é errado. As pessoas correm muito esse risco de ir de um extremo para o outro. O ser humano, por isso que o trabalho psicológico é o equilíbrio psicológico. Existem dois extremos, existe uma margem central saudável e a ideia é, se a pessoa está aquém, trazê-la para esse nível. Se ela está além, trazê-la para dentro desse nível. Agora, como é que a gente pode ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio mesmo? Porque a gente percebe que é uma luta muito grande, né, dentro da pessoa. Porque assim, é como se, imagina, sabe aquelas etiquetinhas amarelas que a gente usa para deixar recado na geladeira? Normalmente a pessoa funciona como essa geladeira. Todo mundo escreve um bilhetinho e prega lá, né? Prega um rótulo, vamos dizer assim. Então todo mundo chega, põe um rótulo na testa da pessoa, rotula de várias coisas, rotulam a tal pessoa por questões, pelo estereótipo físico, pela capacidade profissional, pelas questões sentimentais. Vamos pregando rótulos. Então, como é que a gente ajuda essa pessoa a ir retirando esses rótulos? Porque tem que se retirar esses rótulos. Você falou de crise de identidade minutos antes. Como é que a gente ajuda essa pessoa a não ficar tão machucada ao ponto de não conseguir nem tirar os rótulos? Primeiro levar ela à conscientização que esses rótulos criaram um personagem para ela. Criou um personagem. Ele tem que ser eliminado. E tem que ser um por um. Um de cada vez. Não tem como. Se tirar tudo, vai fazer igual o doutor Adalto falou, que vai cair no extremo. Se você falar assim, não, vamos limpar tudo de uma vez, a pessoa vai para o extremo. Aí ela vai para o outro lado. Então a coisa tem que ser trabalhada devagar. E conscientizar a pessoa daquilo ou que rotularam ela, que ela não é aquilo que foi colocado para ela. Que muitas vezes a pessoa... Eu lembro uma vez que eu deixei bigode crescer, eu ficava de bigode, então meu nome mudou para bigode. Então, o bigode. Então, o que eu fiz? Eu tirei o bigode, eu vou mudar de nome, me rotularam de bigode. Você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa é rotulada. Então, ela tem que tirar. O que eu fiz? Eu tirei o bigode, ninguém mais me chamou de bigode, eu não tinha bigode. Então, a pessoa vai ter que ir diminuindo essa coisa e trabalhando na questão da identidade mesmo, recuperar. Qual que é a sua identidade? Né? Quem é você? Quem é você? Aí que vai se identificar. Como Deus te olha. Não é? E é interessante uma coisa que ele falou do quem é você. Eu falo que normalmente as pessoas perdem de si mesmas dentro de si mesmas. Na verdade, o trabalho do psicológico é você ajudar a pessoa a chegar a ser quem ela é, com a característica dela, com as qualidades, com o potencial. Então, uma pessoa que tem um rótulo, ela acaba se vendo de uma forma diminuída e ela, muitas vezes, não se conhece, porque ela fica presa no rótulo, ela não pode sair dali. Agora, na opinião de vocês, quem sofre mais com os rótulos? Os homens ou as mulheres? E quem tem mais dificuldade para lidar com eles? Eu acho que é igual, a questão do sentimento em relação a isso é igual, porque vai muito do... Os homens normalmente lidam mais racionalmente, ele lida um pouco. O grande problema do homem é que ele vai lidando racionalmente, vai passando por cima e muitas vezes essas coisas ficam guardadas lá dentro. Eu falo que aquilo vai azedando ali dentro e uma hora dá um problema maior. Mas as mulheres, por serem mais emotivas, elas colocam isso mais fácil para fora, mas você vê que o sofrimento delas é mais exposto. O sofrimento masculino ele é menos exposto, mas ele é um sofrimento de qualquer jeito. E uma das coisas, né, quando muitas vezes o pastor Rogério, a doutora Adalto, deve saber disso, a mulher chega e fala, eu não sou isso que falaram que eu sou. Você entendeu? Então ela carrega mesmo essa ferida dentro dela. Colocaram isso, né, esse nome, essa característica em mim, mas eu não sou isso. E muitas vezes é determinado pela mãe. Muitas mães falam assim, você parece homem. Né? Uma vez uma chegou e me perguntou, pastor, eu pareço homem? Não é a pergunta que a pessoa faz pra gente. Porque foi rotulada, em casa já. Por quê? Porque a pessoa gosta de resolver tudo, toma a frente de tudo e tal, então já vai rotular. Você parece com a mãe ou com o pai no sentido negativo do termo, né? Normalmente, assim,
Parece até porque é para vingar do outro, porque é um defeito que machuca. E uma coisa complicada que eu acho é quando o menino ou a menina, por exemplo, o filho ou a filha tem, ela tem a personalidade do pai e não a da mãe, ou vice-versa. Isso normalmente gera um problema, porque a mãe, por exemplo, queria que aquela filha relacionasse com ela de igual, só que ela tem um jeito diferente, uma personalidade diferente. E um filho em relação a um pai. Ele é filho, ele é homem, mas ele tem uma personalidade da mãe. Não no sentido da feminilidade, mas no sentido de temperamento. ser mais. Eu divido as pessoas em intelectuais, práticos e artistas. Então, existem pessoas que são mais práticos, como o pai ou como a mãe é mais intelectual, o pai é mais prático. Então, essa diferença faz com que o pai, por exemplo, gostaria de ter um filho junto com ele, uma mãe queria uma filha junto com ela, e elas não combinam nesse sentido. Então, isso muitas vezes acaba... A filha, por exemplo, ou o filho acaba se sentindo inferior porque ele não parece com a mãe, a filha não parece com a mãe, e o filho não parece com o pai, ele acha que ele é pior. Ele não é pior, ele é diferente. O que você está falando me chamou a atenção, porque lá em casa é assim, o meu filho, o Ítalo, ele é minha cara fisicamente falando, mas o temperamento é o da mãe, né? E o que é muito bom, eu já acho bom isso. Porque o meu temperamento é mais sanguíneo, né? Da minha esposa é mais fleumático, aquela coisa mais temperamental, e ele também bem mais tranquilo do que eu. Imagina se tivesse, né? Se fosse tudo igual. Tudo igual, né? Então é muito interessante, porque é importante descobrir também, né, as características que você tem para que você previna ou antecipe qualquer situação possa gerar um rótulo lá na frente, né? E a pessoa, normalmente o filho ou a filha, você tem que mostrar para ele que ele tem uma personalidade diferente, ele é diferente da mãe, a moça em relação à mãe, o filho em relação ao pai, mas ele tem uma personalidade. Normalmente ele se sente inferiorizado, porque se ele não é igual ao pai, ele é pior. Se ele não é igual, a menina não é igual à mãe, ela é pior. Ela não é pior, ela é diferente. Então você tem que trabalhar essa diferença e muitas vezes os relacionamentos, na grande maioria das vezes, eles não dão certo. Porque se você não tiver uma compreensão de que o seu filho é diferente e souber lidar com essa diferença, tudo bem. Agora, se você quiser que ele seja igual a você, apesar dele não ser, você vai cobrar dele uma coisa que ele não vai poder te dar. Exato. E vai ficar um clima muito ruim. Talvez as diferenças sejam... o lidar com as diferenças é que causam os grandes problemas nos relacionamentos, incluindo a questão da rotulação, né? A rotulação é uma forma de você dizer, fulano de tal é isso. É mais fácil de você lidar com uma pessoa rotulada. Como o Guerra disse muito bem, você reduz a personalidade da pessoa. Mas para a pessoa é um peso grande, mas é fácil. Fulano de tal é assim, fulano de tal é assim. Então você já lida com ele a partir daqui. E será que é porque a gente tem medo de lidar com essa diferença do outro? Parece que o outro... Eu colocando rótulo, eu consigo explicar melhor o outro, aí eu não tenho que ter muito trabalho para poder entendê-lo, me relacionar com ele. Será que poderia ser isso também? Também, mas eu creio assim também que o rótulo, muitas vezes, tem aquela pessoa que é especialista em rotular as pessoas, né? Tem uns que tem uma mente assim, fertilíssima, né? Para assim, olhar para a pessoa e dizer assim, não, é isso. Mas normalmente o intuito é jogar a pessoa para baixo para ele se sentir melhor do que aquela pessoa, né? Se você diz que aquela pessoa, ele por exemplo, um elefante, é Dumbo, não sei o quê. Isso no caso do rótulo negativo. O rótulo negativo. Né? Na realidade, está dizendo, eu não sou, e aí todos vão rir, vão gozar e vão jogar a pessoa para baixo. E isso faz o quê? Na realidade, dá um refrigério no ego, não é? E ele se sente melhor ou superior àquela pessoa. E, normalmente, os negativos é isso mesmo. É para a pessoa se sentir inferiorizada, muitas vezes gerar, sabe, aquela gozação, no bom sentido, né? Gerar aquela risaiada geral para a pessoa poder sentir o quê? Inferiorizada e muitas vezes sentir rejeitada no grupo. Muitas vezes o intuito é esse, para a pessoa sentir uma ovelha negra ali no meio. Não é? E isso traz o quê? Para quem recebe esse rótulo, o sentimento dela é justamente isso, de rejeição, e aí muitas vezes ela mesma vai se auto-rejeitar. Né? Ela vai se excluir daquele grupo, não vai querer estar ali presente junto, porque sabe que vai ser motivo de chacota, motivo de asseverar ainda de uma forma muito maior essa questão desse rótulo, né? Ou mesmo como chama isso?
uma chancela na pessoa.